Oi, gente, eu sou Larissa, supervisora de ensino. Vamos falar um pouquinho sobre HTPC. Bom, o HTPC, que é aquele momento coletivo onde os professores de uma escola se reúnem para tratar de assuntos que são comuns. Então, nesse momento, o coordenador, o diretor, né, o professor precisa se atentar para que não desvie o foco do objetivo desse HTPC. E tenha também uma linha de pensamento. Então, por exemplo, a gente não pode começar um HTPC com recados. Porque quando você começa com recados, uma pessoa pergunta alguma coisa, outra pessoa pergunta outra coisa, e já passou, já tomou ali 20 minutos, meia hora que poderia ser de estudo coletivo. Então, o que o coordenador precisa fazer? Uma pauta. Você faz uma pauta e você já vai. Professores, hoje nós vamos tratar deste assunto. E esse assunto ele tem que estar relacionado com, tem que ser de interesse de todos. Por isso que às vezes aí um professor ele quer tratar de algum assunto pontual da sala dele. Se não for de interesse de todos, não é interessante para aquele momento, porque acaba destoando, começa a ter várias conversas laterais e aquele momento que é para ser de estudo, prazeroso, socialização de boas práticas, acaba se esvaindo em outras coisas, né? Já vi até coisa de vender, Natura, Boticário, enfim, né? Coisas assim que não é o momento para aquilo. Então, o que a gente precisa pensar? Que esse momento tem que ter uma pauta, igual a rotina de sala de aula. Então, o coordenador precisa estabelecer essa rotina, né? Desse momento, a rotina desse momento. E sempre deixar recados por último. Isso é muito importante. Então, deixa recados por último, estabeleça uma pauta, que é um tema comum para ser tratado e estudado em relação à didática, em relação à informação, à educação especial, um tema transversal, algo didático, boas práticas. Então, precisa ter uma linha. Então, o coordenador começa o ano, vamos fazer uma agenda de estudos, tá certo? E eu trouxe neste momento aqui para vocês, assim, para a gente pensar sobre a questão da alfabetização. Principalmente agora, no momento pós-pandemia, se a gente pensar, por exemplo, ó, lá o ano passado, em 2022, uma criança que ela estava matriculada na pré-escola 2, no pré 2, e ele voltou em 2022 para a escola, então ele fez o último ano no pré 2 e ele passou o primeiro e o segundo com aulas EAD, né? Híbridas que seja, mas a alfabetização com certeza teve alguns prejuízos. E ele apareceu no início de 2022, retomando o processo de alfabetização. Então, em 2023, essa criança também está em processo de alfabetização. E o que a gente precisa pensar juntos, né? Nós precisamos pensar que nós temos toda uma rede de ensino comprometida com processos de alfabetização. Então, mas nós precisamos entender que isso não é só, eu sei disso, mas é um comportamento que tem que ser que tenha que ter adesão de todos os profissionais da educação. Por quê? Quando eu falo que eu tive 2 anos de ensino à distância num processo que eu nunca alfabetizei à distância, nenhum professor alfabetizou alguém à distância, ou dava aula à distância, e todo mundo teve que fazer isso, um ensino híbrido, né? E também na questão do EAD, isso foi complicado. Então, nós podemos dizer que nós tivemos prejuízo? Sim, nós tivemos vários prejuízos. Então, nós precisamos pensar assim: como trabalhar isso? De quem é a responsabilidade dessa alfabetização? Então, neste decreto, né, o decreto 9.765, ele instituiu a Política Nacional de Alfabetização em 2019. Eu vou mostrar para vocês. E, então, esse é um tema que pode ser estudado, trabalhado lá nessa HTPC, tá? Pode ser estudado, trabalhado na HTPC. Por quê? Porque ele vai falar assim, será que a questão, né, só para a gente entender assim, será que a alfabetização ela fica restrita de primeiro ao terceiro ano e ao segundo ano todo mundo alfabetizado? Será que isso continua
né? A BNCC fala, até o segundo ano alfabetizado, mas vamos colocar um ponto aí, né? E pensar, um ponto e vírgula, e pensar, volta lá no decreto. Para quem se refere? Quais são as terminologias novas que esse decreto que instituiu a Política Nacional de Alfabetização trouxe, né, para que nós possamos entender que esse compromisso de alfabetizar é de todos? Então, olha só, quando eu pego este decreto, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho toda uma responsabilidade aqui, né? Então, eu tenho aqui, né, ó, institui a Política Nacional de Alfabetização, né? E aí, o que que acontece? Para fins desse decreto, né, disposto nesse decreto, considera-se, ó, o que que é alfabetização? Analfabetismo absoluto, analfabetismo funcional, consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência e leitura oral, literacia e literacia familiar, literacia emergente, numeracia, educação não formal. Então, são terminologias que não estavam na sala de aula de estudo de HTPC, né? Na sala de HTPC não estava, não existia essas terminologias tão frequentes. Então, o coordenador pode pegar esse momento e fazer um momento de socialização dessas terminologias. E quando você vai, né, você vai ler todo, eu indico a leitura deste decreto como um todo, porque ele é curto, tá? E a discussão dele em uma HTPC traz os objetivos e os princípios. E aí, ó, olha só, o que que acontece? Quais são essas diretrizes, né? Para a implementação dessa política nacional, a priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, incentivo às práticas de ensino e desenvolvimento da linguagem oral, da literacia emergente, na educação infantil, enfim, temos as diretrizes, mas o que vocês vão também entender é a quem se refere esse processo de alfabetização, a quem se aplica esse processo de alfabetização. Olha só, no artigo 6º ele fala assim, ó, Política Nacional de Alfabetização tem por público-alvo crianças na primeira infância, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, alunos da educação básica regular que apresentem níveis insatisfatórios de alfabetização, alunos da educação de jovens e adultos, jovens e adultos sem matrícula no ensino formal e alunos das modalidades especializadas de educação, certo? Então, olha só, nós temos um público-alvo da Política Nacional de Alfabetização muito grande. E isso é uma cultura que a gente precisa, né? Implantar. E aí, no artigo 7º, o que que a gente tem? São agentes, quem são os envolvidos, quem são os responsáveis pela Política Nacional de Alfabetização? Professores da educação infantil, alfabetizadores, professores das diferentes modalidades especializadas da educação, gestores escolares, dirigentes de redes públicas de ensino, instituições de ensino, famílias, organizações da sociedade civil. Então, olha só, são os agentes envolvidos. Então, o que que eu estou trabalhando aqui? Com todos. Não somente professor, alfabetizador até o terceiro ano, né? Não é isso. Todos devem trabalhar. Então, o que que acontece? A gente tem uma formação histórica cultural do ensino superior. Por exemplo, quem é especialista, quem fez letras, história, matemática, geografia, enfim, as especialidades no PEB 2, esse profissional não foi formado para ser um regente de sala, que é o pedagogo que assume lá uma sala de primeiro ao quinto ano, ou um pré-2. Ele não foi formado com este conteúdo, com essa didática pedagógica de regência. Então, o PEB 2, culturalmente no nosso país, ele é formado para que ele dê a disciplina dele, o conteúdo ali fechado. E quando nós temos já um índice grande de evasão escolar, um índice grande de analfabetismo, nós, PEB 1, PEB 2, todos os professores, eles devem estar envolvidos com esse processo de alfabetização em primeiro lugar. Então, eu sempre falo assim,
Para que eu preciso ensinar redação? Logo de cara, quando eu começo o ano letivo? Não. Eu tenho que entender que se eu der um texto gatilho, vou falar um dia sobre isso, se eu der um texto gatilho, por exemplo, motivador, que o aluno escreva 3 linhas, mas que eu pegue essas 3 linhas, seja professor de história, de geografia, de matemática, de qualquer disciplina, e eu corrija essas 3 linhas deste conteúdo que eu dei para que ele escrevesse, e além de ver o meu conteúdo específico, eu corrija esta língua portuguesa, esta forma de expressão, ou a questão da oralização desse aluno, e apresente para ele, né, possibilidades de mudanças. Com certeza, o ganho maior vai ser de toda a escola, de toda uma rede, porque eu vou ter, então, um professor comprometido não só com o conteúdo PEB2, mas um professor comprometido com todo o conteúdo que é necessário que um professor entenda, que faça. A ensinar o aluno a escrever e a ler não é só para um professor alfabetizador. Todo professor que leve esse título a sério, quando ele vê um desvio da norma culta, que é aquele momento que o aluno vai escrever um texto, vai responder a uma prova, ele precisa corrigir também essas coisas. Ele precisa ver a linha de raciocínio do aluno. Então, nós, professores, temos que nos comprometer com esse processo de alfabetização. Então, essa é uma dica muito rica para vocês trabalharem aí nas escolas de vocês sobre HTPC. Então, às vezes a gente pega um texto motivador e começa tal, mas assim, eu sou muito, ficar falando de texto motivador, qual a filosofia desse texto? Parte pro abraço, vai lá. O que importa para a escola? Falar de alfabetização, como isso pode acontecer, de quem é essa responsabilidade, né? Então, ler esse artigo de alfabetização, discutir a terminologia que ele traz, mostrar de quem é esse compromisso, é isso, tá? Então, eu digo a você que é uma HTPC que ela vai render bastante conteúdo. Pode ser que você use também para 2 semanas, durante 2 encontros, este artigo, primeiro esse decreto, porque vai ter a leitura, a nomenclatura e a discussão. Você pode pedir para os professores identificarem, por exemplo, até os PEB2 da escola, os especialistas, que momento você percebeu que esse aluno ele não sabe ler, ele não sabe interpretar um texto numa linguagem matemática, numa linguagem artística, na língua portuguesa mesmo, né? Onde esse aluno tem problemas e como a escola toda pode corrigir. Porque o professor especialista, ele também passa por todas as salas. Ele é uma fonte de informação riquíssima em relação à didática, em relação à socialização de boas práticas. E muitas vezes esse professor especialista ele é deixado de lado na HTPC porque foca-se sempre numa disciplina, foca-se num professor regente e esquece do professor especialista, que às vezes ele só fica cumprindo a hora no HTPC porque é obrigatório isso. Então, com esse tema, você pode abranger todo o seu corpo docente em vários níveis e modalidades de ensino, tá bom? Então, mande esse vídeo para quem você se interessar, coordenador, professor, e vamos aí pensar na Política Nacional de Alfabetização e eu vou trazer mais conteúdo para abastecer aí as HTPCs das escolas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.